O Revista Brasil TVT conversa agora com o Ariovaldo de Camargo, secretário de Administração e Finanças da CUT. Boa noite, Ariovaldo, seja muito bem-vindo. Oi, boa noite a todos os telespectadores da nossa TVT. Prazer falar contigo, Ariovaldo. E eu quero que você traga para a gente exatamente esse momento, tão delicado vivido pelo Brasil, que é essa questão de sucateamento dos serviços públicos, com essa reforma proposta aí dessa PEC da reforma administrativa, e por isso as centrais sindicais e distintas categorias de trabalhadores estão chamando manifestações no próximo dia 18, quarta-feira agora. Eu queria que você trouxesse para a gente um panorama do que vai acontecer na quarta-feira. Na verdade, a quarta-feira é continuidade das ações que os servidores das 3 esferas do serviço público têm desenvolvido sobre o parlamento brasileiro, no sentido de chamar a atenção dos deputados, portanto, que os parlamentares possam, de fato, ter uma atenção toda especial a esse tema, porque não se trata de uma proposta de reforma administrativa dos serviços públicos. Na verdade, o que se trata nesse momento é da destruição dos serviços públicos como instrumento social do conjunto da nossa população. Por isso, nós estamos desenvolvendo ações em todos os estados, portanto, em todos os municípios do país. Nós estamos chamando a atenção dos nossos servidores públicos para que possam trazer nesse dia toda a sua inconformidade, não com o problema apenas do ponto de vista corporativo, da defesa dos seus empregos, não é isso que nós tratamos. O que nós estamos tratando é que a reforma administrativa pode colocar para a sociedade brasileira o fim de um serviço essencial, como, por exemplo, aquilo que nós vivenciamos do SUS, nesse momento em que nós temos mais de 550 mil mortes no Brasil, e que não fosse a ação do SUS, não fosse a ação da Fiocruz, não fosse a ação do Butantan, por exemplo, que são instituições de pesquisas ligadas a universidades públicas, nós estaríamos vivendo um período muito pior da pandemia, se é que 550 mil já não é um momento muito ruim para a nossa história. Portanto, nós não estamos falando de apenas uma questão que envolve os servidores públicos, envolve o fim da educação pública, envolve o fim da educação da saúde pública, ou seja, envolve a destruição de um conjunto de serviços que são prestados pelos servidores públicos para o conjunto da nossa sociedade. Ariovaldo, ainda sobre os riscos ou o quanto a PEC 32 vai afetar o dia a dia da população, o senhor mencionou a questão do SUS. O que mais que mereceria destaque para que as pessoas entendam o quão nociva a PEC 32 pode ser? Eu diria para vocês que tem um tema que está muito centrado sobre essa questão, que seria o combate aos privilégios. Ah, sim. A PEC 32, na verdade, ela tem uma ação muito forte sobre o conjunto dos servidores que não tem privilégio algum. Os servidores da saúde no nosso país têm salários médios de aproximadamente R$ 2.500, portanto, pouco mais de 2 salários mínimos. Os professores, que é um conjunto maior de servidores públicos das 3 esferas, têm salário médio no nosso país de menos de R$ 4.000, portanto, não são servidores que possuem algum tipo de privilégio. Os privilégios, na verdade, estão em altos comandos que não serão afetados pela reforma que aí está. Em função desse debate sobre a questão dos privilégios, muitas vezes os trabalhadores em geral ficam pensando que o servidor público tem salários superiores a 10, 15, 20 mil reais, o que na verdade isso não ocorre com a maioria dos servidores públicos do nosso país. E o que tem de pano de fundo sobre essa questão é principalmente o desmonte que o Bolsonaro pretende fazer, porque a reforma que aí está permite que o presidente da República possa, através de decretos, portanto, não precisa nem ouvir a Câmara dos Deputados mais, extinguir autarquias, extinguir serviços públicos que estão colocados, extinguir cargos, e mais do que isso, permite, inclusive, que a gente tenha a contratação de mais de 100 mil servidores sem concurso público, ou seja, aquilo que seria um trem da alegria colocado na mão de alguém que hoje já demonstra a incapacidade, inclusive, de fazer a escolha de servidores com qualidade para prestar serviço à população. Basta ver o que nós estamos assistindo no Ministério da Saúde, com um conjunto muito grande de nomeações livres do Bolsonaro
em especial de militares, que lamentavelmente o Bolsonaro consegue, inclusive, uma instituição que gozava de uma respeitabilidade da sociedade muito grande, que eram os militares do nosso país, envolvidos em escândalos de corrupção. Escândalos esses, inclusive, denunciados por um servidor público de carreira com estabilidade que só permitiu que pudesse fazer esta divulgação por ser um servidor que não pode ser demitido do serviço público. Ou seja, a estabilidade garante ao servidor público poder fazer denúncia desse tipo sem que sofra qualquer tipo de retaliação. E nós não podemos pensar num serviço público que seja um serviço público de governo, que cada governo troca os servidores públicos conforme a sua conveniência. Nós precisamos continuar tendo um serviço público que seja um serviço público de Estado, ou seja, qualquer que seja o governante, o servidor que conduz o seu trabalho, que faz a sua ação no serviço público com a qualidade que lhe é permitido fazer, porque tem muito problema, certamente, nos serviços públicos, não é da responsabilidade do servidor, é da falta, inclusive, de investimento dos administradores públicos para que eles possam desenvolver atividades melhores. Se não tem vaga nos hospitais, o problema não é do servidor público. Se falta insumo nos hospitais para o tratamento dos nossos trabalhadores da iniciativa privada, o problema não é do servidor público. Se falta escola de boa qualidade, porque não tem giz, não tem carteira, não tem tecnologia dentro das escolas, não tem internet, a responsabilidade não é do professor, não é do diretor da escola, mas sim dos governos que não investem para que a gente possa oferecer melhor serviço público do que já fazemos hoje. Agora, Ariovaldo, é um dia nacional de mobilizações e de luta em defesa, acima de tudo, dos serviços públicos. Como é que vocês estão pretendendo fazer essa mobilização? Vai ser em todo o país? Como é que vocês vão atrair a atenção da sociedade como um todo para o que está por vir, caso se concretize aí essa PEC 32? Nós fizemos uma conversa na última sexta-feira no conjunto das centrais sindicais, no sentido de que as centrais sindicais possam chamar os seus sindicatos de servidores públicos, os seus sindicatos de trabalhadores da iniciativa privada, para que possam, nesse dia 18, fazer manifestações em todos os locais. É óbvio que nas capitais, como por exemplo São Paulo, nós vamos estar realizando as atividades da Avenida Paulista, que é um centro comercial mais importante do nosso país, onde as manifestações possam colocar para o conjunto da sociedade a atenção devida sobre esse tema. E nós estamos chamando a todos os servidores públicos, como nós estamos falando de servidores públicos das 3 esferas de governo, nós estamos pedindo para que haja paralisação e manifestação em cada município desse país, porque os servidores públicos municipais também serão afetados por essas medidas. Ou seja, nós queremos defender os serviços públicos, e quem mais tem que fazer a defesa do serviço público são seus servidores e aqueles que são atendidos pelos serviços públicos. Portanto, toda a sociedade deve se manifestar no próximo dia 18. Ainda sobre manifestações, agora eu quero lançar um olhar para o futuro próximo. O deputado Arthur Oliveira Maia, relator da reforma administrativa na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, disse que tem até o final deste mês de agosto para entregar esse relatório. E deu uma entrevista ao Extra, já dando algumas pistas que reforçam justamente isso que você está dizendo. Quer dizer, que vai tirar professores, médicos dessa lista e manter, por exemplo, pessoas do judiciário. Minha pergunta para você é sobre a mobilização do dia 7 de setembro. Primeiro, qual a expectativa dessa relatoria, né? E como que vocês vão chegar para o dia 7 nessa manifestação do Fora Bolsonaro, considerando que se os prazos estiverem corretos, ele já vai ter apresentado esse relatório? O dia 18 ele é uma data que está sendo chamado para este fim, para chamar a atenção da sociedade e chamar a atenção dos parlamentares, no sentido de que não aprovem essas medidas que possam estar sendo elaboradas a partir desse relatório final. E o 7 de setembro, que historicamente nós vemos construindo ações no sentido de fazer a denúncia no chamado grito dos excluídos, porque um país que proclama a sua independência no 7 de setembro não pode continuar sendo dependente de mecanismos internacionais, que, portanto, atacam e afetam inclusive a sua soberania. Desta forma, nós, no dia 7 de setembro, se o relatório vier com todas essas questões que já foram levantadas, se vier com mais alguns jabutis que possam estar sendo enfiados, como foi o exemplo da MP 1045 que vocês disseram no início deste programa.
Se nós tivermos ameaças ainda existentes sobre essas questões que estão colocadas na emenda constitucional número 32, o dia 7 de setembro, além de ser um dia da campanha Fora Bolsonaro, certamente será intensificado pelos servidores públicos, porque este dia 18 é um dia de alerta e que nós poderemos, inclusive, estar lançando uma mão de uma greve geral por tempo indeterminado, se as ameaças ainda estiverem colocadas para o conjunto dos servidores públicos e de todo o serviço público e de toda a sociedade. Então, o 7 de setembro para nós ele é muito importante, porque mais do que uma manifestação de descontentamento com o governo que aí está, que não é só uma questão de Bolsonaro, o governo que aí está tem Paulo Guedes, tem Mourão, tem um conjunto de ministros que tem posicionamentos e tem propostas que é de destruição de uma nação que foi construída, de certa forma, com um pouco de atendimento às necessidades sociais a partir da nossa Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã. E nós não permitiremos que a destruição desses serviços, como a questão da privatização dos Correios, sim, como a privatização do sistema de comunicação, como várias outras questões sejam aprovados e sejam implementados sem que haja reação. Vai ter muita luta, vai ter muito enfrentamento e o 7 de setembro, o Dia dos Excluídos, certamente será uma data importante porque nós não queremos a exclusão do conjunto maior da sociedade do serviço público de qualidade que possa ser educação e saúde para todos. Ariovaldo, só para reforçar, por favor, você mencionou greve, paralisação, claro, não está decidido, mas pode vir a acontecer, é isso? Só para a gente entender. O dia 18 de agosto, ele é um dia nacional de lutas, portanto é um dia de greve geral já do serviço público. Nós estamos chamando assim essa data. E se o governo mantiver a proposta que tem de emenda constitucional 32 no relatório final do relator que vocês já disseram, é certo que os servidores públicos não vão aceitar que essas questões sejam apresentadas de volta para o Congresso e o Congresso comece a tramitar essa questão sem que haja resistência. Portanto, uma greve geral por tempo indeterminado dos servidores públicos das três esferas não pode jamais ser descartado, porque certamente é o principal instrumento de luta que nós temos e poderemos fazer a utilização dele, é claro, e o dia 7 de setembro pode já ser um marco, inclusive, de lançamento dessa proposta. Perfeito, esclarecido. E com isso agradeço demais, Ariovaldo de Camargo, secretário de Administração e Finanças da CUT. Ariovaldo, muito obrigada, prazer imenso falar novamente com você aqui na TVT. Até uma próxima. Obrigado, Maria Tereza, Cosme, e boa noite a vocês e nos encontraremos em breve, com certeza. Um abraço. Com certeza, um abraço. Abraço.